live. Oi, Paula, tudo bem? Oi, André, tudo bom? Tô bem. E aí, como tá? Tá calor aí? Nossa, caiu aqui, viu? Vou pegar. É, Caiu a temperatura feio aqui, viu? é, É, tipo assim, até ontem, meio-dia, assim, 11 horas da manhã, porque eu lembro que eu estava atendendo, tava normal, assim, camiseta, tudo. Deu uma chuva, assim, a chuva trouxe um frio. De repente começou a gelar tudo, ficar tudo gelado, muito frio. Foi bem ontem. Aí diz que hoje, né, vai até o final do dia, vai cair mais ainda, aqui em São Paulo, pelo menos, né? tá. Então, e como eu disse, eu fiz uma live lá no dia 27 de maio, mais ou menos. Nessa live eu falei que a gente ia ter um junho um pouquinho diferente, né? Porque a gente vem aí de alguns junhos bem seco, não chovia, né, André? E É, esse junho aqui tá bem diferente. Ele tá um frio assim extremamente exagerado, é normal, né? É a entrada do é, inverno, é normal ter frio, não dessa forma, né? Que tá muito exagerado. E as chuvas, aliás, assim, esse mês, até o final do mês, a gente vai ver frio onde a gente não via, tipo assim, no Acre, Rondônia, que geralmente dá aquela chuva, no inverno deles é chuva, né? E vai cair a temperatura também. Então, assim, você vê como a astrologia já viu que esse ano seria um ano atípico, né? Aqui na minha cidade, imagina, acho que, aliás, parabéns, Rio Claro, hoje é feriado aí, eu vi na TV, né? é É o feriado padroeiro? aqui, padroeiro da cidade, 24 São de João. junho, dia de São João, aqui tá tudo fechado. E, e aí a gente viu. E aí, aonde você tá? Tá muito frio? Aqui, demais. Eu não tô sozinho hoje, tá? Eu de coberta. Ah, Dá vontade de fazer assim, ó. é alto onde você mora, a cidade? Pode fazer, André. A gente não liga, não. Vamos pegar um café Não, lá, vamos comer. é, já tô em casa. Aqui é alto, assim, mas não é tanto. É que eu sou friorento também, né? Tá frio, mas eu sou friorento, né? Então, Ah, eu sou complica friorenta mais. também. Nossa, à noite eu vou dormir, eu fico, parece assim que eu posição fetal, fico toda enroladinha, assim. Eu sou bem friorenta também, não gosto, É, não. Já gostei de frio quando eu era mais. Hoje em dia, prefiro que não, vai. Um solzinho é sempre bem-vindo. Então vamos lá, é. André. Fizemos as nossas previsões do tempo. Daqui a pouco vai ter gente que vai reclamar que a gente está só batendo papo aqui. O povo reclama de tudo, né? Vai ter gente que vai reclamar. Ali, mas estou bem chateada, viu? Porque Por assim, quê? porque, André, o pessoal fica aí colocando, esse aqui é petista, esse aqui é bolsonarista. Gente, o mundo não tem dois lados só, não, tá? A gente tem outras coisas, tem outras cores, você pode pensar diferente, não tem problema. E quando eu vim aqui, quando eu venho aqui para falar com o André, eu faço mapa, eu interpreto mapa astral. Então, eu não tem um lado político aqui ou aqui, eu estou lendo o que está escrito lá, entende? Se a sua cabeça que está aqui assistindo só funciona com duas cores, ou com preto ou com branco, fica um pouco difícil conversar sobre astrologia, porque a astrologia é uma coisa que vê o mundo mais com amplitude, com outras possibilidades. Aliás, nós vivemos num universo de infinitas possibilidades. Aliás, eu estou conversando aqui, a gente está fazendo uma astral, de alguma forma previsão, mas eu não sei o que vai acontecer daqui uma hora. Porque o mundo é assim, a gente tem infinitas possibilidades. Então, gente, não coloque, essa é isso, essa é aquilo, essa é petista, essa é bolsonarista, essa é verde, essa é roxa, porque não é assim que o mundo funciona. Sua cabeça, você está vivendo numa bolha. Abre a sua mente, existem outras possibilidades, existem outras pessoas, existem outros pensamentos, tá bom? E esse é o meu recado para hoje, tá? Eu não sei se você quer me ofender, porque vi semana passada, eu não sei se as pessoas querem me ofender ou me colocar
Um Um rótulo, gente, eu não rótulo? tenho um rótulo. Me tira disso, eu não tenho rótulo, tá bom? Eu sou a Paula, astróloga, é outro assunto. A Paula, né, que tá lá no dia a dia, a mãe, tudo, ela é a parte da Paula astróloga, tá bom? Então, não me rotulem, por favor. Eu fico muito feliz se não me rotularem. As pessoas elas olham para tua cara, né? Sem te conhecer, né? Vê a pessoa, né? E fala, essa aí é da esquerda, essa aí é bolsonarista. Fazem comigo também. Outro dia Sim, teve um homem que me xingou, né? De tudo quanto é nome, aqueles nomes mais feios do mundo, nos comentários, falando que eu era esquerdista. Eu nunca manifestei meu lado político aqui, porque não veio o caso. bem, Aí teve uma outra mulher também, eles olham para tua cara e fala como se também isso fosse um crime. Criminoso é aqueles um que está lá em cima e que está roubando, né? Não, se a pessoa for bolsonarista ou for da esquerda e ela não é um criminoso, não tem nenhum problema, gente. Cada vida que segue, né? Tem que entender isso, vamos exatamente. entender, né? Enquanto você está aí defendendo, ai, rotulando as pessoas, eles estão lá enchendo a barriga de coisa, de comida boa, de viagem boa, de coisa boa, e você está aí defendendo uma pessoa passando fome, comendo o resto, pagando conta de luz alta, pagando comida cara. Gente, político, entenda, ponha de uma vez por todas, estão lá para ser cobrados. Eles são seus funcionários. Você não tem que defender, não é jogo de futebol, não é nada que tem que cobrar político para ser cobrado. Independente, tá lá, foi eleito, tá bom. Então, vamos lá, vai cobrar, porque ficar, ai, porque eu quero que volte, porque eu quero que vá, porque eu quero que fique. Não é o que você quer, gente. Ele tá lá, briga com ele. Você não é o que você quer que vai prevalecer. O que você tem que querer é que as coisas melhorem. Vai lá e cobra quem está lá. Na próxima eleição, você vai lá e vota no seu querido, faz campanha para o seu querido. Agora tem que cobrar quem está lá. Acabou. Né? Essa que é a verdade. E vamos ter Então, mais hoje vamos... amor, né? Entre as Sim. pessoas, né? Não ficar criticando, julgando, gente. Já tem muito ódio no mundo, muitos Ai, problemas, né? credo. E as pessoas colocam a política na frente de tudo. Hoje é importante, política mas deixa a política em segundo plano. Em primeiro lugar está você, está a sua família, amigos, né? Então, deixa a política em segundo lugar, acho que faz bem para todo mundo, né? É isso. Sim. Então, hoje nós vamos falar, né, que o pessoal tem perguntado bastante aí sobre a saúde do Bolsonaro e sobre a manifestação que vai ter aí no dia 29, tá? Então, foi pedido o mapa do dia 29, outro recadinho também. Eu sou astróloga, eu tenho infinitas ferramentas, muitas ferramentas. Aliás, existem ferramentas na astrologia que eu ainda estudo. Ontem eu estava até comentando com uma cliente, você nunca vai ser astrólogo, não adianta falar, acho que o certo seria estudante de astrologia, porque toda vez mudam os trânsitos, a gente tem que estudar de novo, o que vai acontecer, como que vai ser aquilo, porque geralmente acontecem coisas inéditas no céu também, e a gente precisa desse estudo. E aí, essa semana aí teve um evento que eu falei semana passada, que foi um evento que aconteceu no final do mês de maio, que foi o caso do Adalberto, né? Que eu quis deixar claro, eu tentei deixar claro que era o mapa do evento, eu não tinha os dados do Adalberto, não tenho, não consegui, tá? É o mapa do evento, como estava o evento, e é o que a gente vai fazer hoje com a manifestação. Então, eu olho o horário da manifestação e aquilo, e aí eu faço o mapa do evento, do que pode ocorrer lá. E foi o que eu fiz do Adalberto. Então, teve gente que falou, mas você falou, e pipipi, que é o que... Enfim, se você voltar na semana passada para assistir, eu indico você assistir semana passada sobre o Adalberto, tudo que eu falei, basicamente, veio à tona, entende? Porque era o mapa ali. Se eu tivesse o mapa do Adalberto, era mais precisão. Conseguiria falar com mais precisão, mas eu não tinha, infelizmente. Então, assim, tem ocorrido algumas coisas. Aliás, a live da semana passada também, eu falei também, André, sobre. Opa, desculpa, bateu uma porta. Sobre o cessar-fogo, que aconteceria até hoje. Aconteceu. Eu falei que essa guerra não ia terminar. Ela não termina porque é uma guerra, gente, há muitos anos. Tem
política envolvida, tem religião envolvida, e é uma briga que não é nossa. Então, não adianta. E semana passada eu falei que teria um cessar-fogo até hoje e até o final do mês, talvez, definitivo. Foi isso que eu falei. Quem quiser assistir a live da semana passada, tá lá, tá? Então, houve o cessar-fogo. Eu sei que não obedeceram, não teve um cessar-fogo unilateral, não teve do outro lado, então teve revidação. Então, também reforçar aí. E que essa semana, gente, vamos lá, agora eu vou começar a falar dos signos, tá? Ô, Paula, só lembrar antes de você começar, o pessoal É. deixar o like, gente, eu esqueci de falar, tá? Vamos dar o like aí, porque a hora que tiver 100 likes, a Paula responde 2 pessoas, perguntas pessoais de vocês. 200 likes, mais 2 pessoas. Então, cada 100 likes, 2 pessoas são respondidas, tá? A gente está com 44 likes aí. Bate 2 vezes aí na tela com o dedinho, quem não deu like. O like ajuda a trazer mais pessoas para a nossa live. Então, vamos dar um like aí, falta pouco para 100, viu? Daqui a pouco ela vai responder 2 pessoas aí, tá? Só para lembrar que eu tinha esquecido. Sim, e também, André, reforçar, eu adoro falar isso, porque para mim é uma ferramenta bem. O grupo que o André tem, gente. O André tem um grupo que avisa as lives para vocês não perderem. Eu não entendo o que acontece nesse YouTube que some, desaparece, assim. Você gosta de uma coisa. Eu gosto muito de canal de mistérios, essas coisas. Tem um pessoal que eu sigo e não avisa mais que tem a live. Então, aí eu até dou a sugestão para fazer o que o André faz. Então, assim, o André, toda vez que tem live, avisa. Lá é um grupo. Não tem, é um grupo que não tem bagunça, não tem conversa. O André coloca lá exatamente como vai ser a live, com quem vai ser e o horário. Pronto. E aí você entra e assiste ao vivo. Fica gravado também, né? Aliás, quem estiver assistindo gravado, dá um like também. Isso mesmo, falta 45, gente, para 100. O link 45. do grupo está aí nos comentários, tá? Para quem quiser entrar, ficar sabendo o horário das lives, né? O YouTube tenta passar a perna na gente, mas a gente dá o nosso jeito, né? Então, criei o grupo para avisar as pessoas. O YouTube que lute. O YouTube que lute. Então, eu quero falar, assim, antes de começar a falar dos signos, que o pessoal gosta bastante, eu quero falar o que vai acontecer essa semana, tá? A gente está com Sol, né? O Sol, na astrologia, é um elemento importante, que é o que indica, a gente está com Sol em Câncer. Ele está conjunto, ele está amiguinho lá de Marte, que é o da guerra, né? E Júpiter, que é o da expansão. Júpiter é um ótimo planeta, mas tudo que ele toca, ele aumenta. E quando Júpiter toca Marte, aumenta a guerra. Então, a gente vai ver muita questão inflada, né? Questão de ego, de poder, de violência. Então, é uma semana para essa energia, se ela for canalizada para o bem, ela aumenta a bondade. Então, assim, não é uma semana para, como que eu posso falar? Para coisas pesadas, evitem, porque tudo aumenta. Então, é uma semana que, se é para aumentar, que aumente coisas boas, né? No Brasil, nós vamos ter algumas declarações fortes essa semana, tá? Pode ter até algumas movimentações um pouquinho drásticas. E aí, falar sobre Saturno e Netuno, né? Que são planetas geracionais, são planetas que demoram muito tempo para dar volta, e ambos estão em Áries. Saturno odeia estar em Áries, é um lugar péssimo para Saturno estar. A gente vai aí uns belos de uns mais ou menos uns 29 anos, mais ou menos 30 anos com ele aí, ele indo, voltando, mas estamos com ele. Então, esse Netuno em Áries também, que não é o melhor lugar para Netuno, ele vai ser meio que um pano de fundo de como será essa semana. Então, tem queda de poder, tem colapso de líderes religiosos, tá? Isso não estou falando só do católico, isso pode ser do evangélico, eu acredito, tá? Paula, estou chutando, Paula, eu acho que é do o Ayatollah, que não é muito interessante a queda dele agora, mas ele já está preparando a sucessão, então isso é um sinal aí de que alguma coisa pode acontecer. Para o negativo, Netuno rege as águas, gente, chuva. Até o final do mês, muita chuva, né? Estou fazendo essa live com a validade até o dia 1º de julho, né? Que é quando a gente tem a próxima. Então, assim, é muito negativo a parte marítima, tá? Inundações de rios, como já está acontecendo no Rio Grande do Sul. Falei que esse ano, junho, ia ser atípico.
uma chuva fora do normal. Costuma chover, mas não é assim. Então, a gente está em muita pressão. Qual que é outra questão? Que a gente vai ter uma pressão no dia 29 muito forte no céu. É uma conjunção. Primeiro, a gente vai ter uma conjunção agora no dia 26, passando a lua nova, tá? É um Mercúrio com aspecto forte com um Urano, bem forte. Então, queda de internet, fogo, muito fogo, algum lugar pegando muito fogo. A pane tecnológica, qualquer coisa que envolva tecnologia. Pode ser que a gente, uma coisa, a gente fique sem internet, porque aí no dia 29, no domingo, que é quando vai ter a manifestação, que é um dia, Mercúrio, que é o planeta que rege a fala, os estudos, Mercúrio vai estar em oposição com o senhor Plutão. Isso, o Plutão, que dependendo do ângulo e da onde ele está, ele é um planeta bom, ele é de renascimento, mas quando ele está em oposição com Mercúrio, a gente tem problema aí de cibernético, ataques. O que pode acontecer dia 29, aliado a Netuno, por exemplo, vou dar um exemplo do que pode acontecer. Um submarino tirar uma parte da rede de internet debaixo do mar. Uma coisa bem assim, bem ali nesse próximo final de semana. Então, gente, para quem vive de internet, sobrevive de internet, vai ter que ter paciência, porque pode acontecer em alguns lugares do mundo por causa dessa tensão, tá? E esse frio que causa esse... Aliás, sobre isso ainda, tá? Calma. Um colapso de satélite, problema com satélite. Então, assim, pode ser que a gente venha ficar um final de semana aí sem internet, tá? Então, vai ter que voltar a conversar com os parentes aí, vai ter que conhecer o pessoal que mora com você. Mandar Porque carta. pode acontecer, né? E, bom, então o céu da semana tem essa expansão agressiva, ruptura, mudando aí os rumos da guerra, tal, coisas nesse sentido, a pessoa fazendo uma revisão também da própria fé, e responsabilidade, gente, da forma que vocês se comunicam, tá bom? Porque essa tensão também pode começar a espalhar fake news. Antes, receber uma informação, belezinha, vamos olhar aqui? Opa, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Aí, se for verdade, fontes fidedignas, né? Aí você toma um posicionamento, tá? Porque muita fake news, muita mesmo. Então, vamos aos signos. Falei, 18 minutos, socorro. Bastante gente, Paula, bastante gente te elogiando, aí eu vi, aqui não dá para ler tudo, tá, gente? Não dá para Falando ler que fez tudo. um mapa com você, que gosta de você, tô vendo todos os comentários, só não consigo ler alto, porque senão a gente não termina a live, tá? Não termina a live, Muito obrigada, gente. Vocês são muito especiais, o pessoal que vem do canal da Andréa. Eu sou muito feliz, assim, tenho muita sorte. Vem um pessoal muito bacana e sou muito grata a todos vocês, viu? Vamos para o signo, então. Vamos começar com o signo de Áries, né? O seu senso de direção, Ariano, vai mudar um pouquinho, tá bom? Então, cuidado aí, essa semana vai ter uma balançada, Saturno e Netuno tá no seu signo, então, assim, disciplina, tá? É hora do Ariano descansar, se organizar e evitar briga. O Ariano gosta muito de briga, vamos evitar, né? Ó, a carta da semana, tá? Cobra com a âncora. Isso para mim. Cuidado com os vínculos tóxicos. As situações que são estáveis, né? A âncora fala de estabilidade, está falando aí que pode parecer estável, tá? Mas tem gente fazendo as coisas pelas suas costas, então presta atenção um pouquinho, tá? Vamos para o signo de Touro. Touro, mudanças financeiras a caminho, tá? Tá batendo na tua porta, muito positivo, tá? O céu tá pedindo um pouco de desapego, que é uma coisa que o taurino não gosta muito. Vamos desapegar, mas confia na tua força aí, tá? Você é muito mais do que você tá pensando, tá? A carta da semana, o barco e a criança.
Olha lá, o Barco e a Criança, que está trazendo aí novos caminhos, horizontes se abrindo aí, muita positividade para o signo de Touro, tá bom? Vamos para o signo de Gêmeos. Gêmeos, a cabeça tá a milhão, né? Mercúrio tá aí ativado essa semana, então tá muita informação aí, o geminiano que já, né, se tem aí essa coisa de estar sempre querendo saber de tudo, tá pedindo para você esquecer um pouco isso, ficar um pouquinho em paz, viu, geminiano? Sua paz é seu foco essa semana. Não vai arrumar encrenca, não vai procurar aí, tá? A carta da semana, o trevo com o chicote, tá? Tá pedindo cuidado com... Tem uma sorte rápida vindo, aliás, quando sai essa carta, geminiano, bora jogar na loteria. Você foi o escolhido essa semana. Tem uma sorte rápida aí, mas cuidado com as discussões, tá bom? O chicote pede aí cuidado com as discussões, tá? Não vamos arrumar briga, não. Também é outro signo que precisa se cuidar. Vamos para o signo de Câncer. Canceriano, tá o sol, parabéns para os cancerianos aí, muita sensibilidade, né? Mas não é semana para carregar o mundo sozinha, tá? Sozinho, e nem para ficar escutando a dor alheia. Vamos se olhar, olha para você um pouquinho, vamos ser um pouquinho egoísta aí, o canceriano, tá bom? As cartas da semana para os cancerianos é o buquê e o caixão, tá? O caixão, nem quando ele tá com uma carta tão positiva, ele fala de um fim necessário, mas é para o seu bem, tá bom? O buquê, ele traz uma positividade para o caixão, que pode ser assustador. Então, tem coisas boas vindo, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa, tá bom? Vamos para o signo de Leão. Leão, leonino, essa semana sendo testado, tá bom? Mas o palco é seu mesmo. Cuidado com a arrogância, tá? O seu sol aí tá ativado. Aliás, ó, o sol entrou aqui, tá dando para ver? Tá. Saiu nublado, entrou um sol aqui. Bem a hora que eu tô falando do leonino, que é regido pelo sol. Que lindo! Tá sendo testado aí, só cuidado com a arrogância, tá bom? O momento agora para o leonino é de maturidade. A carta da semana é as nuvens e a cruz, tá bom? Vem vindo uma coisinha pesada, vem, leonino, cuidado aí, a cruz traz isso, mas a nuvem também fala que isso é passageiro, tá bom? Tá sendo testado realmente, tá reforçando, as cartas reforçam. Vamos para o signo de Virgem. Virgem tá precisando controlar o incontrolável, não vai dar essa semana, tá bom? Direciona a energia para o que você consegue fazer, não vá abraçar o mundo e você não consegue. A gente tem um limite, tá bom, Virginia? E cuidado aí essa semana, tá bom? Não se sobrecarrega, não, desnecessário. A carta da semana é o homem e a casa, tá? O ambiente familiar aí tá pedindo um pouquinho de atenção. Então, virginiano, além de tudo, dá uma atenção aí para o pessoal que está em casa. Pode ser que esse final de semana seja uma boa oportunidade. Vamos para o signo de Libra. Essa semana está pedindo para não tentar agradar todo mundo, tá? Também é um signo que precisa dar uma olhada para ele mesmo, não adianta, tá? Essa questão aí é bobagem. As cartas da semana, as melhores cartas, né? O cão e a estrela no baralho cigano, quando elas estão juntos, tá trazendo aí que as suas amizades são leais, aproveite essa semana e confie nos seus amigos, que eles são confiáveis, o cachorro traz essa confiança. Vamos para o signo de Escorpião, essa semana ativada aí a Lilith para o escorpiano, né? Aliás, deixa eu pôr o mapa aqui, porque eu acho importante olhar o mapa. Onde saiu aqui? Essa semana aqui para o escorpiano, a Lilith ali ativada, tá pedindo para também não entrar em briga, tá bom? Para o escorpiano, a carta os peixes e a árvore. Gente, crescimento financeiro, vem possibilidade aí, viu? Uma novidade financeira para o libriano. Vamos aproveitar e tá entrando grana. Escorpiano, desculpa, gente, escorpiano. Tá entrando grana para o escorpiano, tá bom? Sagitário, tá falando muito e fazendo pouco, tá, sagitariano? Vamos, cuidado aí com os exageros, vamos ver aí
você está achando que você está fazendo as coisas e ninguém está vendo, mas você está sendo observado. Então, presta atenção no que você está fazendo, tá bom? As cartas da semana o coração e a chave. Para quem está solteiro, já sabe o que significa isso, né? Conhecer gente nova, novos amores aí, mas as soluções de questões afetivas com problemas, essas coisas, elas estão vindo para se resolver, tá bom? Sagitariano. Vamos para o signo de Capricórnio. Capricórnio está sentindo um peso de cobrança muito grande, interno e externo, cobrança para todo lado, né? Mas essa semana você vai ter um clarão aí na mente, tá bom? E enxergar as coisas um pouquinho melhor, tá? A carta da semana, a montanha e a foice para o capricorniano, tá pedindo um corte. Tem alguma coisa, capricorniano, que tá te bloqueando, tá? A carta tá falando isso. Vê o que que é, porque às vezes você não tá identificando, porque tá muito preocupado com outras coisas, tá bom? Faça o corte necessário. Pode ser que seja difícil se livrar de alguma coisa, mas vai trazer uma liberdade. Vamos para o signo de Aquário. Aquariano, tem segredo escondido? Vai vir à tona, hein? Cuidado. É melhor falar pela tua boca do que vir pela boca dos outros, tá bom? Então, falando de afastamento, de briga, de você se isolando um pouquinho do mundo. E as cartas para o aquariano não são tão boas, tá? É o rato junto com o lírio, que traz para mim serenidade, mas é alguém. O que o rato significa? Que tem alguém aí que parece muito bonzinho e não é não, tá? Então, cuidado aí, o aquariano essa semana tá meio tenso. Vamos para o signo de peixes. O céu tá dizendo, vai mudar? Ou eu vou ter que fazer isso à força? Né? Então, tem que sair dessa ilusão que o pisciano está vivendo. É uma semana que precisa, além do despertar espiritual, precisa pôr os dois pés no chão. O pisciano já tem o hábito de voar, mas essa semana está um pouquinho ruim. Ó, a carta da semana, a carta e o cavaleiro, duas cartas que trazem mensagens, e quando elas estão juntas, mensagens positivas. Vem mensagem positiva, vem coisa boa, mas vamos colocar os pezinhos no chão, tá bom? E é isso, esses foram os signos, André. E da manifestação que você pediu, né? Vamos, do domingo, né? Aí eu vou explicar como que funciona na astrologia, quando é assim. Eu não tenho mapa de uma pessoa, então eu tenho mapa da onde vai acontecer o evento, que é São Paulo, do horário que vai acontecer o evento, que é às 14 horas, e do dia, que é no dia 29 de junho de 2025. Então, ali eu já tenho tudo que eu preciso, o lugar, tudo, então, aí a gente faz o mapa. O mapa entra com ascendente em escorpião. Então, assim, essa manifestação, ela tem um ar de... O escorpião, um ar de vingança, um ar de alguma coisa pesada, né? E eu sempre falo, gente, parece que escolhe o pior dia. Nossa, eles estão precisando. Será que o astrólogo deles Acho que eles não consultam o vagas astrólogo. não acertam o dia, sabe? Então, assim, pegou um dia tenso, o dia 29 é um dia tenso, como eu falei, é um dia que pode acontecer até da gente ficar sem internet. Imagina a gente ficar sem ter algum problema de, de satélite, de alguma. Gente, é um péssimo dia, né? Se fosse o dia 28, era menos pior do que o dia 29. O dia 29 é um dia complicado, né? O que vai acontecer nessa manifestação? Que pode ocorrer, né? Do ar do dia, né? Mercúrio vai estar em oposição a Plutão exatamente a 1 grau de Leão. Isso significa para mim comunicação intensa, aquela coisa inflamada, falando coisa que não devia, mexendo com gente que tem poder, com gente que pode ficar com raiva e fazer alguma coisa só pela fala da pessoa, né? Às vezes nem é um fato, né? E o desejo de ação vai estar muito forte. Marte está muito ativado. Marte deu uma recuada agora no dia 18, mas
ele está muito pesado com os aspectos que ele está fazendo no céu. Então, tem um indício que vai ter um tom meio radicalizado essa manifestação. Então, teria que ter calma. O céu deixa as pessoas inflamadas, nervosas, bravas, né? Então, assim, tem uma tendência a uma polarização, dessa polarização muito grande, e eles desenterrando algumas verdades, desenterrando algumas coisas que eu acho que não convém falar agora. Os ataques à STF, a gente já viu ali que não deu certo, que não funcionou, e isso, dependendo do que eles falarem, pode atrasar a questão da anistia, que, de alguma forma, está a caminho, gente. Então, assim, cuidado, eles precisam ter cuidado com o que eles vão falar. Porque, assim, a gente está em vias de começar um processo para fazer a anistia de quem precisa, para fazer uma revisão de uma a uma pessoa que está presa, e isso pode, dependendo do que eles falarem ali no dia, ter uma retaliação gigante. Então, vai dar bom? Não, não vai dar bom. Porque essas falas vão remexer, vai incendiar as pessoas que têm poder. Então, tem uma questão aí. A Lua vai estar em Virgem. Isso para mim já demonstra uma energia que ela é um pouco mais agressiva. Como que eu posso explicar? Não é o melhor lugar da Lua, né? A Lua em Virgem, ela não está no lugar preferido dela. A Lua, ela gosta de estar em Câncer, ela gosta de estar em Touro. Então, assim, fica aquela energia, assim, que não é legal, né? Uma energia que fica um pouco mais agressiva, um pouco mais excessiva. E com a Lilith, né? A gente já está com a Lilith em Escorpião, que é a obsessão, é o escuro. E com o ascendente em Escorpião, pesou legal, vai pesar legal esse dia. Então, assim, se eles não tiverem foco, não tiverem carisma, não tiverem o que eles realmente querem mostrar, ou ficar se inflando e falando coisas que não deveriam, vai ter retaliação, vai ser um tiro no pé, literalmente. Então, a manifestação vai ser muito barulhenta, muita fala de impacto, pode ter briga, confusão entre eles mesmos, tá? Ai, gente, não vamos fazer isso. Não, vai fazer sim, sabe? E ter briga dentro dos próprios manifestantes. Tem essa conotação de clamor de justiça, mas é um pouquinho pesado, sabe? Então, é uma manifestação que pode não dar em nada, ela não tem potencial para dar em muita coisa. Vai fazer barulho? Vai fazer fumaça? Vai fazer sim. Mas pode acabar dissipando essa fumaça e acabar não dando em nada, né? Agora, pode ter consequências pesadas, eles vão ter que tomar muito cuidado com o que eles falam, porque os astros falam sobre esse inflamado, sabe? Essa coisa, eu vou falar o que eu quero sim, e não é bem assim, a gente sabe que eles estão numa corda bamba aí, né? O pessoal que está nessa bolha, que quer lutar aí, né, dentro dessa bolha, eles estão numa corda bamba e isso pode ter retaliação. Então, gente que estava quieto, que não estava sendo investigado, que estava lá, né, dependendo do que falar vai entrar na pauta. Então é isso? Então, peraí, porque você sabe que isso acontece e a gente está vendo isso acontecer já desde aí de 2018, desde que o Urano está em Touro, a gente está vendo, e o Urano ainda está em Touro. Então, ele só muda ali no dia 7 de julho, então a gente vai ver essa coisa dessas rupturas, dessa vontade de falar, esse impulso também com os astros, com Marte, do jeito que está fazendo essas conjunções, então, não vejo futuro para essa. E ainda, dependendo do que eles falarem, ainda pode atrasar o que eles estão querendo. Então, é isso, André. Alguma pergunta?
Não, é só uma dica, né? Então, quem for organizar a manifestação, gente, consulte um astrólogo antes, né? Porque o dia, igual você está falando aí, interfere tudo, né? O Sim, dia, o interfere em horário, né? tudo. Então, consulte Eu antes, faço né? muito, porque assim, além da astrologia, eu olho a numerologia também, né? Então, assim, eu tenho muitos clientes que eles vêm, vou fazer um mapa, eu vou me casar, e manda as possíveis datas, e ali eu olho, eu faço o cálculo, eu mando para a pessoa, ó, tal dia é roubada. Você vai ter problema com convidado, você vai ter problema com água. Então, assim, tudo na astrologia a gente tem ferramenta, inclusive para marcar datas. Então, a gente olha tanto a astrologia quanto a numerologia. Então, escolheram um péssimo dia, aí, né? É Sim. um dia para que está muito inflamado e vão ter que se controlar bastante, porque dependendo do que falar, além de retaliação, ainda pode atrasar uma coisa que está a caminho, certo? Entendi. É. Então, E às vezes a é pessoa não bem dá isso. importância a isso, né? O dia tanto faz, não acredito nisso, não, né? Interfere tudo, né? É Interfere em interessante. tudo, gente, interfere em tudo. Eu vi um pessoal comentando da moça, né? Aí agora dou uma pausa aqui, né? Da moça Uhum. que A caiu. Juliana? Eu Uhum. não cheguei a fazer o mapa, tá, pessoal? Aí, só um minutinho. Eu não No cheguei a caso, fazer o mapa, não tive tempo de olhar, de procurar os dados dela também, e eu teria que ver a data, o lugar que aconteceu, né, para poder ver, mas infelizmente aconteceu o pior, né? Eles não é, tinham os 2 primeiros dias eram essenciais, né? Ela estava sem roupa de frio, sem água. que Ela pode até nem ter morrido da queda, né? Ela pode ter morrido por frio, de por alguma frio, coisa fome, assim. né? Frio, Falta d'água, tudo isso. falta d'água, né? A fome acho que ainda aguenta, né? O problema é a falta d'água. É, é Tá, isso desculpa, mesmo. gente, eu nem vi, eu nem coloquei na pauta aqui para o André, porque eu não consegui pesquisar sobre, tá? Mas, assim, infelizmente, a gente soube da notícia pior. Acho que as autoridades vão vir aí até a noite, né? Porque lá é um pouquinho, são 10 horas à frente, né? Eles vão É, fazer o anúncio oficial, né? Porque até então só a família confirmou, né? Não tem confirmação oficial, não acredito. é, é É, isso mesmo. Muito triste, né? muito Enfim, triste. né? Isso mesmo. Eu tenho uma questão, assim, porque, assim, a pessoa, ela se coloca em risco quando ela vai para esse tipo de lugar, sabe? Então, É, assim, eu penso que poderia ter um tipo de um seguro, alguma coisa, para se acontecer alguma coisa, a pessoa receber um resgate rápido, porque ficou dependendo das autoridades e os caras fizeram maior. Gente, as primeiras horas da pessoa fizeram. Porque largaram ela sozinha, né? Até o como é grupo que que estava fala? com ela. Não ficou. Foi uma sequência de erros, né, gente, para essas coisas darem errado. Ela ter ficado sozinha, o guia ter ido, ter demorado para voltar, o dia não estava bom, elas já tinham subido 1.500 metros e elas não tinham conseguido ver nada, estava muita neblina. Então, assim, foi uma sequência, né? Então, é triste, né, o que aconteceu. Não tinha. As primeiras horas eram as mais importantes e foram deixando, parece, coisas estranhas, sabe? Parece que negligenciaram mesmo. Falar, deixa, depois a gente vai. Ai, não dá, não dá. Não ter corda, ai, sei lá, vai, traz uma corda dos É infernos. muito A gente, amadorismo, né? muito Falta de vontade, amadorismo. né? É, Nossa, gente. Até é agora, isso. só falaram que ela não resistiu, não disseram nem que já. Então, não teve. Acho que, como lá ainda é madrugada, acho que não teve nada oficial ainda, né? Eu acredito que vai ter ainda alguma coisa Ó, oficial. a Ana colocou um comentário aqui, também nem estava sabendo, ó. Vão tirar o corpo por volta das 8 horas, horário do Brasil. Então ela colocou um comentário, uma atualização, né? Então, ainda É, não saiu nada. Bom, o é. pessoal está perguntando aí sobre a saúde do Bolsonaro, né? Então, E, ô, Paula, antes pode. podemos responder? Atingimos 100 likes, uhul! Ou se É, pode. Vamos lá, gente. Coloca nome. Não, desculpa. Coloca data de nascimento e a pergunta, tá? Não precisa colocar o nome. A data de nascimento e a pergunta. Que eu, tá.
que Eu eu pego respondo a pergunta. Será que aleatoriamente, alguém tá, gente? aleatoriamente atingiu 100 likes, então a gente faz aí as perguntas. Deixa eu pegar meu Isso. tarôzinho aqui. Aleatoriamente, tá? O que aparecer aqui eu pego, tá? Deixa eu ver aqui, gente, para a gente agilizar, ó. Vamos ver aqui. Boa Peraí, tá tarde, passando. gente. Estão perguntando do jogo do Fluminense. Quanto vai ser o jogo? Gente, eu não sou vidente, não. Ela faz astrologia, é pela Faço data, né? Tudo astrologia direitinho. e É. numerologia, é cálculo. Ô, Paula, você faz a numerologia do nome da pessoa, porque muita gente faz a numerologia, coloca uma letra, tira uma letra para ver se a pessoa vai ter sucesso. Você faz isso? Faço também, gente. Inclusive, essa semana apareceu aí no portal do Léo Dias, eu até cheguei a comentar lá, a Carolina Dickmann, ela Eu mudou, estou né? lembrando disso agora, colocou uma letra a mais, né? Deu o que Ela falar, é. mudou, gente. Gente, por exemplo, a Sandra de Sá era Sandra Sá. É Sandra Sá ou vice-versa. Então, assim, elas fazem numerologia, né? Tem uma pessoa, o Jorge Benjor também, ele mudou também por causa da numerologia. E aí fala, ai, mas então, muito genérico? Não, não é, tem que fazer um estudo da pessoa, qual o objetivo que ela quer com aquele nome. A gente faz no endereço também, né, André? Então, seu endereço, tal, o número da casa não tá legal, você vai ter que colocar um desenhinho, alguma coisa ali, para mudar a vibração, porque o número é vibração, tá? Então, aí a gente faz. É, eu faço esses cálculos personalizados para a pessoa. Então, tá bom, 8 é o número do dinheiro, mas o 8 funciona para dentro de casa? O 8 funciona para dentro de casa se você trabalha em casa. Se não, gente, a casa vira o ó do Borogodó, não tem paz. É. Então, assim, tudo tem um objetivo. Então, a gente precisa fazer o cálculo personalizado. Eu faço, sim, mapa numerológico, faço numerologia do nome, e tudo que dê para mudar, dê para melhorar. Eu faço, sim. Tá. A Anitta colocou 2 T's, parece no nome. Gustavo Lima Sim, colocou 2 T's. Cláudia Leite, né, colocou 2 T's. Ficaram milionários. sim, Então, fica a dica aí, gente, sim. para fazer. Fica a dica, gente, fica a dica. É, Certo? é isso. Deixa eu ver a Pode pergunta falar, aqui. André. Ó, Alessandro Precinotti, 25/6/70, colocou sobre casamento. Ó, tá vindo aí, tá? Uma positividade muito grande, uma transformação muito grande, tá? Ó, os pássaros. Está vindo a notícia, tá? Está a caminho. Esse amor aí está a caminho, está chegando. Então, uma notícia boa em relação a isso. Boa para o Alessandro. Tá. Agora, a Regina Maria Silva, 3/11/77, saúde. Olha, a saúde está muito bem, obrigada, mas se não tiver com a mamografia em dia, eu peço para que você vá fazer, por favor, tá? Porque o número que está regendo o seu ano é o número que rege essa parte, tá? Então, se não fez aí nos últimos 3 ou 2 anos, por favor, tá na hora de marcar a mamografia, tá bom? A carta da semana, a carta que saiu é a chave traz positividade, abertura, então saúde, ok, tá bom? Tá muito bem, mas com essa vírgulazinha, tá bom? Da mamografia, tá? Tá bom. Eu vou ser boazinha hoje, porque é dia de São João. Pode fazer mais uma pergunta, André. Eu vi que tem bastante gente perguntando. Mais uma, deixa eu pegar aqui, aleatoriamente, tá, gente? O que apareceu aqui na hora eu pego. Cida Ribeiro, 20/2/60. Maria Ribeiro, ela quer também saber sobre saúde. Ó, a saúde está um pouquinho parado, tá? Vou. A questão, assim, tá. Como que eu poderia falar? Não tá legal aí para a parte do coração, tá? Então, vou pedir para que tenha uma atenção aí, se com
arritmia ou alguma coisa assim, tá? Pedir dar uma olhadinha pela numerologia. Pela carta, eu escrevo, gente. Muito boa sorte. Para mim aqui, só dá uma olhadinha, tá? Tá negligente com essa parte aí do cardiologista. Você sabe, gente, cardiologista a gente tem que ir, dependendo da idade, cada 3, 2 anos, né? E dependendo se você tiver algum tipo de cardiopatia, alguma coisa por ano, né? Então, tá pedindo aqui para você dar uma olhada na questão do coração, tá? Mas que tem positividade, se tiver alguma coisa, dá para resolver bem rapidinho. Tá. Certo? Pode pegar mais uma? Pode. Deu a louca no gerente aqui, tô Dá boazinho. uma cartinha. Ó, vou pegar da Maria Alves Rocha, 18/9/57, também é de saúde. Olha, muito bem, obrigada. Muito bem, obrigada. Evitar os excessos, principalmente alimentares. Mas está indo muito bem, obrigada. Vamos tirar uma cartinha aqui para ela. A torre, ó. A torre, ela fala um pouco de crise, de isolamento. Eu fico um pouco preocupada quando sai a torre e a pessoa pergunta de saúde, porque a torre é isolamento. Como que está a sua saúde psicológica? Você não está se afastando de todo mundo? Será que esse afastamento ele fala sobre uma depressão, alguma coisa assim, intolerância? Então, olhe um pouquinho para a sua saúde mental, tá bom? E principalmente na questão dos excessos alimentares. Mas, no geral, vamos dar, não tá 100% não, tá? Tá. Tá, ok. E então, gente, vamos dar like aí. Daqui a pouco, se chegar a 200 likes, ó, tá com 119. Pego mais perguntas aí, tá? Então, quem não deu like, tem quase 300 pessoas assistindo. Bate 2 vezes aí na tela para aumentar esses likes e eu pegar mais perguntas, tá bom? Vamos lá. É isso, então. Vamos aumentar esses likes aí para eu pegar mais perguntas de vocês. E, ô, Paula, então você quer falar agora da saúde do Bolsonaro, falando Vamos em saúde, falar. né? Então, o pessoal está Não passou. perguntando bastante, né, André? E aí a gente tem que falar assim. Esse não é o melhor ano do Bolsonaro. Peraí que eu tenho que pôr um monte de mapas. Eu tenho que olhar. Vamos aqui. Assim, como que a gente vê como fica a saúde? Ai, peraí, ó, foi a Maria que perguntou, né? Estou sozinha mesmo. Maria, a gente, né? Nós seres humanos, a gente nasceu para viver em grupo, tá? Eu estou percebendo que tem acontecido muito das pessoas se afastarem das outras, não sei se é o advento, rede social, alguma coisa assim, mas vamos se unir, fazer um café, chamar o pessoal, chamar os filhos, chamar os amigos, sentar um pouquinho, conversar besteira, conversar. Porque, assim, quando sai a torre, fala de um isolamento que não é muito saudável. Então, dá uma olhadinha nisso, né? Tá bom? Bom, então vamos falar da saúde do Bolsonaro. Bom, ele entrou esse ano, a gente tem um mapa e a gente olha pela revolução, como fica a saúde. A revolução é o retorno solar. O Sol, cada vez que ele dá uma volta, acontece o quê? Seu aniversário. Então, a gente olha no retorno do Sol para onde que ele volta. O mapa dele voltou o mapa de revolução dele voltou bem parecido com o mapa de nascimento, o de retorno. Só que, assim, tem algumas questões. Ele está com muitos graus zero no mapa. Quando a gente vê na astrologia muito grau zero, não fala do Brasil, fala de exterior. Por que isso? Então, aí a gente tem que fazer alguns cálculos. Ele entrou com ascendente em câncer. Então, isso já significa para mim que a exposição está um pouquinho maior, de uma forma diferente, né? Muitos conflitos internos, ele passando por muitos conflitos, por que eu fiz isso, por que eu fiz, por que eu estou fazendo errado, por que eu estou batendo cabeça, ele está nessa situação e isso mexe muito com o emocional. Então, assim, antes fosse, assim, só físico, né, que vai lá e resolve. Não, tem muita coisa acontecendo no emocional dele. E, gente,
eu sou prova viva de quando o emocional da gente está abalado, a gente realmente fica doente, tá? Eu tive o emocional muito abalado no começo da pandemia e foi questão de dias para eu ter herpes zoster com 38 anos, 37 anos. E herpes zoster é uma herpes que dá quando a pessoa é mais idosa, que baixa muito a imunidade, ou para alguém que. Para você ter ideia de como eu fiquei nervosa. Então, assim, atingiu a minha parte da saúde, porque quando atingiu o emocional. Por isso que eu sempre falo, fortaleça o emocional, cuide do seu emocional, seja forte, que isso que vai fazer você se fortalecer. E aí ele tá com essa questão do emocional um pouco abalado, e isso não dá força para a pessoa lutar, para resolver, que a pessoa fica realmente meio amarrado. O sol dele tá pegando a casa 10, que fica pressionando o profissional. A casa 10 fala do profissional. Então, assim, fala de crises, muitas crises. E quando ele fez aniversário, a gente estava tendo um alinhamento do céu, bem pegando a casa 8, 9 dele, que são casas de crise, né? Basicamente. E Saturno e Netuno, que são dois planetas importantes, e pegam ali bem no mapa da casa 8 dele, então fala de doença um pouco mais séria do que ele está achando que é. Talvez, gente, nem os médicos tenham descobrido que ele tem descoberto, né? Descobrido, não descoberto, que ele tenha tido, que ele está tendo. Então, assim, é uma coisa meio oculta, sabe, André? Então, assim, talvez nem tenha aparecido ainda. Vai aparecer a verdade sobre a saúde dele lá para agosto. Então, que é a hora que tem uma outra conjunção também. Então, assim, Saturno e Netuno tá pegando agora, nesse mês, a casa da saúde dele, que é uma das casas da saúde, que é a casa 8. Então, ele tá com a saúde debilitada, realmente. Sim, não tá tão grave agora, como vai vir aparecer aí em agosto, infelizmente. Mas era um período que isso eu estou falando desde abril, quando ele foi internado a primeira vez, que é um momento de recolhimento, e ele não está entendendo. Muito pelo contrário, ele quer. Então, assim, ele está dando murro em ponta de faca. Estão tendo, pelas costas dele, tá? Quando a gente está com esse Saturno e tudo, tá tendo alguma coisa de bastidor jurídico. Então, assim, tem gente negociando pelas costas dele, tá acontecendo. Então, ele tá, assim, falar bem o português, claro, por todos os lados ele tá bem ferrado. Ele tá precisando de muita oração, fortalecer o emocional e cuidar da saúde. Seria muito bom um recolhimento para ele, né? E, por exemplo, nessa manifestação, eu acho que ele, se eu não me engano, tá, gente? Não sei, se quem souber aí confirma. Se ele confirmou a presença, porque pode ser que ele não vá por ele estar muito mal, tá? Então, assim, eu também não vi, eu acho que ele não está mais internado, ele está internado. Não Alguém sei, sabe? não sei. Alguém sabe se ele continua internado? Porque pode ser que ele não participe dessa manifestação, porque tem um peso aí acontecendo para ele aí bem também no dia 29. Então, ele está realmente, talvez ele até se recolha um pouquinho, tá, André? Mas ele reaparece e vai reaparecer com uma condição bem frágil. Eu vi ele a última vez que eu vi dele ao vivo, né, assim, aparecendo, foi naquela audiência que ele teve com o Alexandre. Eu achei ele muito abatido, parecia até que ele Eu estava também meio achei. maquiado. Ele estava bem abatido, magro, muito magro, achei muito magro. Acho que ele emagreceu bastante. Então, assim, ele não tá com a saúde legal, não, tá? E em agosto isso vai se mostrar. Não é só o abdominal, gente, é o cardíaco. Em agosto vai mostrar Marte está transitando em Libra e está pegando o cardíaco também. Então, às vezes ele nem sabe que ele tem problema, né? Então, assim, tem um risco alto de internação para ele lá para agosto. Então, ele está com pneumonia? Nossa, não estava sabendo, não, Lúcia. Então, ele está com a saúde bem debilitada, pode ser que ele nem vá no dia 29, tá? Tem essa condição muito frágil. Mas ainda tem a questão a, a questão da internação, que pode ocorrer em agosto, e em setembro, gente, é a hora que vem aí uma coisa bem pesada, tá? Que é um isolamento. Então, pode ser que ou uma internação,
ou uma prisão. Eu não acredito que é uma prisão comum e nem nada disso. Pode ser que seja uma coisa domiciliar, tá? Não, ele não tá com estrutura para isso. Ele não tá com estrutura para aguentar aí. E vai ter um vazamento aí em setembro relacionado a ele, até setembro, né? Então pode ser que aconteça antes, que vai ser oficial mesmo. E há uma grande chance de fuga ou de alguma coisa assim, porque Plutão está posicionado nesse lugar. E eu vi muito grau de Europa aqui. Então, vai para os Estados Unidos? Não, pode ser que Europa, alguma coisa. Quando é grau zero, pode ir até Egito, Marrocos, pegar esses cantinhos aí. E essa pressão, ele teria que ficar um pouquinho quietinho, se refazer, pensar um pouco mais estratégico, tá com impulsos muito forte. Tá com Marte na casa 1, né, gente? Marte é o impulso. É o signo que representa Marte é Áries, que é o impulso, a força, é o primeiro signo do zodíaco. É o que tem, né? E ele tá com Marte na casa 1, que fala da autoimagem. Então ele tá pensando muito e precisava, esse recolhimento para ele seria necessário. Porém, ele está com Júpiter na casa 11, então, assim, ele aumentando a popularidade, quanto mais fizer, quanto mais bater, mais ele vai aumentar, mais ele vai ser querido, mais ele vai virar um Marte. Então, tá bem nesse posicionamento, mas a saúde dele não tá legal, não mesmo. E, assim, vamos supor que façam tudo certinho, que tenha as anistias que tem que ter, que dê tudo certo. Então ele foi anistiado. Ele vai 2026 participar? Provavelmente não. E o que vai impedir? A saúde. Então ele está com a saúde crítica, gente. Ele tem que cuidar da saúde. Não adianta. Fortalecer o emocional para ele conseguir cuidar dessa saúde que está muito frágil. Uhum. Então, quem gosta dele, coloca ele nas suas orações, que pelo que você falou aí não tá fácil, né, para ele, questão de saúde principalmente. Então, aí a Camila está comentando aqui que ele dizia ter uma saúde de atleta, e realmente, acho que por um tempo teve, né, gente? Gente, mas quando mexe com o emocional, não tem atleta que aguente, de verdade. Né? O Cai. emocional é tudo, né? Nosso sustento, né? Como? O emocional é tudo, é que É sustenta a gente, né? Se a gente tudo. É o tá que ruim do sustenta a emocional, gente, é o nossa vida emocional. desaba, né? É o emocional. É o que sustenta. Desaba em todos os sentidos, né? Então, a situação dele está piorando, ele precisa de esse isolamento. Gente, lá, sabe? O universo, falar bem assim, o universo avisou ele lá em abril, falou: ó, vamos ficar quietinho, fica aqui no hospital quietinho, vamos ficar aqui, vamos olhar, vamos ver qual que é o próximo passo, vamos ver o que vai fazer. Ele não obedeceu ao universo, não, ele é muito impulsivo, ele é ariano, né, gente? Ariano quer. Ariano gosta disso, né? De impulso, dessas coisas. Mas ele precisava se recolher, um momento que precisava muito se recolher. Ele não está entendendo. E também avisar, né? Porque vai ter aqueles comentários assim: nossa, você só falou coisa ruim do Bolsonaro, você não falou, e do Lula, você não fala nada ruim. Ela já falou, gente, nas outras Já semanas, falei, do o Lula, Lula um monte de também. coisa negativa para ele, tá? Eu sei que vai vir Muita, esses ele comentários. também é outro que está com a saúde, outra pessoa também que está com a saúde, gente, ó, falar até assim, pelos astros, talvez está ficando aí meio lelé da cuca, é o Trump. Então, assim, eles estão os três, né? Estão com muito pesados os trânsitos. O Trump, eu não sei como ele está. E ainda assim, ele está com trânsitos que está regendo a cabeça. Então, quando rege a cabeça, pode ser, né? AVC, qualquer coisa. Então, assim, tem umas coisas assim, tá bem, tá. E aí ele foi lá mexer, cutucar. Não tá fácil, gente. Eles não estão passando por trânsitos bons, não. Falar, tá tudo lindo, 100%, tão forte, não. Mas o do Bolsonaro, assim, e do Lula, inclusive, é o emocional. O Lula também está com o emocional abaladíssimo também. Ele não tá, ele gosta da popularidade, não está tendo, e o Bolsonaro está tudo acontecendo o contrário do que era para acontecer, né?
Então ele Uhum. tem essa revolta. Gente, tudo que mexe com pulmão é revolta. Então, se ele está com problema no pulmão, provavelmente está revoltado. Então, bem por aí. É isso, né? A pessoa fica revoltada. Tá bom, então, Paula, quer deixar os seus contatos, falar do seu É, mapa? Pode falar. vamos lá, meu Instagram, Lunic, com C mudo, tá, gente? Lunic, super simples. É astrologia, curta lá, me dá essa força aí para mim, para ver se eu crio força no Instagram também, porque eu sou bem lá o profile no Instagram. Tem o canal também, Lunique Astrologia. Tô toda terça-feira aqui no André, agora às 3h30 da tarde. Quem não assistiu agora, dá o like também. É, meu telefone, WhatsApp, super fácil aí, ó, 1999-282-9001, tá? Entra lá, pergunta. Marcinha, tô te esperando amanhã, que a gente tem horário. Aliás, falar para a Alessandra que eu já vou chamar ela. Falei, olha, tem que terminar a live, já eu te chamo também. E entrem aí no WhatsApp, o valor da consulta super tranquilo, atendimento humanizado. Eu converso com você, gente. Eu sou uma astróloga que vou conversar com a pessoa. Não é todo astrólogo que faz isso. E aí eu vou tirar suas dúvidas, a conversa é gravada, você vai poder assistir depois, tirar as dúvidas, tá bom? Tenho muito prazer em fazer isso, para mim é muito gratificante, o meu compromisso é encaminhar as pessoas para que elas encontrem o melhor caminho, tá bom? Uhum. Tá bom, então, gente, ó, o contato da Paula tá fixado, fica fixado também depois, para quem vai assistir o vídeo depois, né? Muita gente assiste depois, tá? Então, o contato dela fica fixado aí, o WhatsApp, Instagram, quiser saber sobre consulta, informações, vi gente perguntando do preço, entre em contato com ela que ela informa tudo isso, tá Isso, bom? tá bom? Muito Isso mesmo. obrigada, André, mais uma vez, oportunidade de estar aqui com esse pessoal. Dê um like, compartilha, e boa sorte aí essa semana. E se ficar sem internet, tudo bem, gente. Vamos conhecer a família. Eu achei super engraçado. É isso mesmo. A Cissa colocou que foi muito rápido, né? É uma horinha, né? Uma Passa de horinha. uma horinha, passa muito rápido. Mas na terça que vem a gente está de volta às 3h30, né? Eu aviso lá no grupo, mas terça-feira a gente está de volta aí, tá bom? Então é isso. Obrigado, Paula. Obrigado a Obrigada, todo mundo André. aí que Tchau, nos tchau. assistiu. Até semana que vem, gente. Até a próxima live Até aí. a próxima. Estamos encerrando.